Hello. Hello, hello. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu vou só esperar mais algumas pessoas entrarem aqui, mas hoje é a nossa live que a gente vai falar a respeito de como se manter saudável e ativo nessa quarentena, né? Então agora já tem mais algumas pessoas entrando. Oi, José. Olá, olá. Eu vou fazer essa live hoje em parceria com a minha grande amiga nutricionista, Jéssica Berto. Então, a gente vai bater um papo super descontraído, enfim, onde a gente vai falar justamente a respeito dessa diferença meio brusca até que a gente está vivendo em relação à rotina, né, que a gente tinha no nosso trabalho versus agora essa rotina que a gente está tendo que, enfim, estabelecer em casa, né, e como que a gente pode fazer isso da melhor maneira. Então, eu vou chamar a Gé aqui pra gente bater esse papo. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar entrar. Oiê! Hello! Tudo bem? Tudo! E tá aí? Saindo aí no fundo a oração aqui no meu prédio? Não dá pra ouvir. Tá rolando uma oração? Tá rolando oração por causa do coronavírus. Ah, então tá. Bom, então vamos estar sendo, como é que fala? Essa live vai estar repleta de bênçãos, porque, né, o pessoal tá rezando, então aí próximo. Sim. Mas tá tranquilo, não tá atrapalhando o som, não. Ótimo. Hoje então, antes de mais nada, né, enfim, eu sei que tem gente que tá aqui seguindo a Be In Charge, tem gente que tá aqui seguindo você, né, uma vez que a gente tá aqui, se juntou para fazer essa live, então eu queria que você se apresentasse brevemente para as pessoas aqui que ainda não conhecem você. Então, bom, como aqui tem alguns pacientes, tem alguns que são da Ju. Então, eu sou nutricionista esportiva, eu trabalho aqui em São Paulo, já sou formada há 11 anos. E em meio a esse coronavírus, estamos fazendo atendimento da parte mais online, que é justamente com a ideia de ajudar vocês para que ninguém fique se sentindo sozinho ou desesperado sem saber o que fazer aí nessa fase de transição e diferente na nossa vida. Agora, então, estamos vivendo em um momento sem precedentes, né? E que, enfim, agora já se passou até um certo tempo em que a gente está começando já a se acostumar com essa nova realidade, né? Então, se a gente for ver algumas semanas atrás, isso era totalmente fora da nossa expectativa, né? De ter que se adaptar. A gente muito mais pensou que isso seria uma fase que passaria muito rápido, em que em algumas semanas tudo voltaria ao normal. E agora a gente está entendendo que, óbvio, vai passar, é um período que ele vai ter fim, né? Que as coisas voltarão 100% ao normal, mas a gente está começando a se adaptar com ele por não saber quanto tempo ele vai levar, né? Então, pode ser que, sei lá, que a gente fique 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente não sabe exatamente, né? E muito menos a gente sabe como as coisas serão pós tudo isso que está acontecendo, né? Exatamente. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Assim, nós não seremos os mesmos, as empresas não serão as mesmas, nada, o mundo não vai ser o mesmo, né? Então, enfim, hoje o intuito aqui, para todo mundo que está assistindo a gente, o intuito é mais a gente bater um papo até super descontraído em relação a essa diferença de rotina, né? A rotina que a maioria das pessoas estavam acostumadas, que era acordar, se arrumar, ir para o trabalho, trabalhar e voltar para casa, né? Enfim, fazer outras coisas, mas isso como sendo vamos dizer, a base, principal atividade, né, do dia. E agora que a maioria das pessoas que trabalhavam em escritórios estão trabalhando de casa. E aí, obviamente, que isso acaba influenciando os nossos hábitos, acaba influenciando muito fortemente a nossa rotina. Então, a gente está aqui para falar justamente agora, né, desses desafios versus, enfim, o que a gente pode fazer, o que, de certa forma, contribui até, né, a gente estando em casa, o que ajuda, o que não. E aí... Nossa, agora eu tô ouvindo o pessoal A oração tá aqui junto na transmissão. Exatamente, isso aí.
Mas, ô Gé, me fala o que que você pensa a respeito desses desafios, né? Assim, você tem conversado com bastante gente, o pessoal está encontrando um pouco mais de realmente dificuldade por estar em casa. Como que isso está afetando a nível alimentício e atividade física a vida das pessoas? Sim, na verdade, eu acho que o maior desafio de todo mundo é acabar conseguindo estabelecer essa rotina, porque eu acho que nos primeiros dias de confinamento todo mundo tem um ar aí de férias. Então, estou em casa, não tenho muita rotina, por mais que as pessoas estejam trabalhando de casa, mas é muito mais fácil o filho parar e te chamar, a sua mãe te chamar. Então, ou seja, a rotina ela é quebrada. E eu acho que com isso reflete muito na parte alimentar, porque estando em casa, as pessoas têm muito mais acesso ao alimento do que se a gente for pensar enquanto você está trabalhando. Enquanto você está trabalhando, você vai levantar simplesmente para fazer talvez seu almoço, ou vai ter alguma coisa na gaveta, enfim. Mas em casa não. Em casa eu acho que a gente usa muito o levantar como válvula de escape para dar uma pausa no trabalho. E aí a gente acaba confundindo muito essa relação. O levantar para descansar a mente com o comer para suprir aí a ausência de outras coisas, principalmente cabeça. Aham. Então assim, a gente saiu de um ambiente em que não proporcionava esse fácil acesso, talvez, à comida, né? E não só a comida, mas as guloseimas, ou, né? Enfim, Sim, aquelas coisas que tiram um pouco a gente, muitas vezes, de um plano alimentar que já está estabelecido, né? sim, Enfim, e isso, obviamente, o que antes até da gente começar a fazer essa live, que eu estava pensando até em trazer aqui, é justamente isso. Por que que isso acontece, né? Então, quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente tem, a gente já criou mentalmente, né, uma associação onde sim. o ambiente de trabalho é um ambiente. Estão me ouvindo? Deu uma Foi, agora paradinha aqui. voltou. Então beleza. Então, assim, voltando aqui, o ambiente de trabalho é um ambiente onde eu produzo, é onde eu sou, enfim, produtivo, criativo, né? É onde eu coloco todo o meu effort, vamos dizer assim, todo o meu esforço em fazer, em desempenhar aquele papel enfim, Sim, e fazer com que as coisas continuem se movimentando a nível de trabalho, né? E a nossa casa, né, para muitos, obviamente que a gente não pode generalizar. Tem pessoas que já trabalham em casa, tem pessoas que trabalham em ambientes que não são escritórios, mas se a gente pegar uma grande maioria, principalmente das pessoas que seguem aqui, elas estão dentro desse espectro, né? Elas estão dentro sim, dessa categoria. Então, assim, o escritório é sinônimo de produtividade, é sinônimo de criatividade. E a nossa casa, ela é sinônimo de descanso, ela é sinônimo de acolhimento, né? sim. Então, É o quando a momento gente... de relaxar do dia. Isso, exatamente. É o momento que, assim, putz, eu vou chegar em casa, eu vou descansar, ou eu vou chegar em casa, eu vou comer aquela coisa gostosa, eu vou chegar em casa, eu vou ver aquele filme legal, né? Então, é o nosso momento de relaxar, como você falou. Então, Sim, assim, quando a gente tem essas associações já muito bem pré-estabelecidas no nosso subconsciente, ou seja, não é algo que a gente está acessando o tempo inteiro, né? A gente não consegue ter fácil acesso às mensagens que já estão quase que tatuadas no nosso subconsciente. E aí acontece essa mudança que a gente é obrigado a quebrar a rotina, né? E isso foi feito de uma forma muito sim, brusca, né? Falando a nível de cerebral mesmo, né? Da nossa própria capacidade cognitiva de entender o que está acontecendo. Então, assim, acontece essa mudança brusca e um dia eu sou produtiva, eu sou criativa, porque eu estou num ambiente que me proporciona isso, um ambiente que eu associo com sim. isso, e no dia seguinte, assim, a mensagem que está sendo me passada é trabalho de casa. Mas o meu ambiente produtivo, o Mudou meu ambiente completamente. criativo foi tirado de mim, né? E agora eu estou tendo que trabalhar de casa, ser produtivo, ser criativo, num ambiente onde meu cérebro entende que é o momento de relaxar, E eu acho né? que aí a gente se expõe mais ainda entre os pontos de influência.
Porque em casa, naturalmente, as pessoas vão lavar uma louça, as pessoas vão lavar uma roupa, elas vão querer manter a rotina da casa em ordem. E aí é a hora que as coisas se confundem, porque ou vocês criam horários específicos para cada coisa, ou as coisas se misturam muito. Porque aí quando você vê, você está respondendo uma reunião, daqui a pouco você está lavando uma louça, no meio de tudo isso você está treinando, enquanto no escritório não. No escritório você tinha aquela rotina já padronizada, da qual você não conseguia modificar. E em casa a gente está muito mais suscetível ao modificar tudo isso, a sair do que a gente já está ali quadradinho de se fazer. Então acho que esse é o ponto principal. Exatamente, mudou assim, teoricamente mudaram, mudou apenas o ambiente. E isso para trazer também uma clareza para a gente de como sim a gente sofre influência desse ambiente, né? Então, sim, as atividades que deveriam permanecer as mesmas, só alterando o ambiente, ela, na teoria, é lindo, né? Eu só vou trabalhar de casa. Aí, agora que a gente começa a realmente ver como que está sendo na prática, na vida das pessoas isso, né? O trabalhar de casa, para muita gente, está sendo um fiasco. Sim. E não olhando por um lado negativo, mas é legal a gente saber e entender o porquê disso para justamente tomar medidas que vão contribuir com esse momento. Porque, sim, como a gente falou, se isso é algo que demora um mês, tudo bem, eu até tirei um mês de férias, vamos pensar assim, entre aspas, né? Eu trabalhei ali mais ou menos, não fui tão produtivo e nem tão criativo quanto eu gostaria, mas passou um mês e agora estou de volta. Mas e se isso levar mais tempo? E se isso se tornar, e se isso mudar posteriormente a realidade de como as empresas vão trabalhar? De como, sim, enfim, como o mundo vai ser, né? Então, esse está sendo um momento muito importante para a gente também entender os avanços que vão ser feitos, né, aqui, porque vão ser. Sim. Olha quanta gente está migrando para esse mundo de internet, né, voltando seus negócios, principalmente pequenas empresas, voltando totalmente para online. Então, assim, o mundo vai ser outro, né? E é importante a gente saber que, por não saber quanto tempo vai levar isso, que a gente não pause a nossa vida, que a gente não vê, que a gente não pare de viver, né, por conta de uma incerteza a nível de em que ambiente que eu vou ter que trabalhar futuramente, né? Sim. E aí, já é uma coisa que é muito legal, que eu não sei se as pessoas aqui estão, talvez, familiarizadas com esse estudo, ou até mesmo com esse conceito, mas tem um estudo que foi feito pela Universidade de College de Londres, isso já há bastante tempo, 2003, se eu não me engano, que é um estudo que diz assim, a gente demora, a média para que a gente desenvolva um hábito são 66 dias. Sim. Essa média pode variar, né, de, sei lá, de 20 a 280, mas uma média para a maioria das pessoas é que a gente leve 66 dias para internalizar um hábito. Então, se eu sou uma pessoa que eu quero... eu sou uma pessoa totalmente sedentária. E eu quero virar uma atleta. E eu quero ser uma pessoa que vou para academia, sim, e que isso seja um hábito meu. Então, a média de dias que eu vou ter que ir para academia, sem interrupção, são 66 dias. Para isso se tornar uma coisa assim, putz, eu sou uma pessoa que fácil. Sim. Natural, né? Tipo assim, virou uma coisa natural minha. Então, porque pelos 21 dias você já consegue até fazer com que isso faça parte da sua rotina. Mas o manter, sim, como hábito para o resto da vida, que já precisa de um tempo maior. Exatamente, exatamente. E aí você pega por média, né? Tipo assim, esses 66 dias sem interrupção, para que você transforme algo em hábito na sua vida. Então, gente, que nem eu trabalho com muitos clientes que estão aí desenvolvendo não só hábitos, mas que estão na construção aí de alcançar alguns objetivos, né? Sim. E tem muita... Para a gente sair de onde a gente está e chegar onde a gente quer chegar, dificilmente a gente não vai ter que desenvolver hábitos diferentes do que os que a gente tem hoje, né? Então, exato, senão a resposta vai ser a mesma. Exatamente. Então, por exemplo, tem clientes que a gente está trabalhando na questão de emagrecimento, né? As pessoas querem chegar no nível X de perda de peso. Só que isso envolve uma série de mudanças, sim, de hábitos, né? Às vezes não vai ser um, não vão ser dois, não vão ser três. Às vezes tem mais hábitos que vão precisar ser desenvolvidos.
Então, quando a gente vê essas pessoas que estavam nas suas rotinas, trabalhando nos escritórios, né? Cara, o hábito ali, a rotina já estava toda desenhadinha. Ou a pessoa acordava e ia para academia, depois ia para trabalhar. Ou a pessoa ia trabalhar, saía do trabalho e ia para academia. Então, assim, de uma certa forma, a partir do momento que isso foi estipulado, a pessoa criou uma rotina e ela estava seguindo aquilo, né? Ela estava seguindo aquilo. Então, é que as pessoas entram no automático, né? Não é nem que às vezes ela criou o hábito de ir para academia, mas ela já colocava a primeira e vai e faz daquilo como rotina mesmo. Por mais que ela não goste de ir para academia, ela já estava acostumada a acordar às 6 horas da manhã, ia para academia, depois ia trabalhar. Então já estava intrínseco, por mais que as pessoas às vezes não peguem o prazer do que estão fazendo. Exato. Mas é justamente isso, né? Quando uma coisa vira hábito, e vira hábito, que eu digo hábito mesmo, né? Que nem escovar um dente é um hábito que a gente tem. É um hábito, porque ninguém obriga a gente a ir lá escovar o dente. A gente vai porque a gente nem pensa mais. Nossa, eu preciso escovar o dente. A gente não fica mais sofrendo. Puxa vida, mas eu tô com tanta preguiça. Ai, mas que droga, né? Eu vou ter que escovar o dente, eu vou ter que molhar minha boca. A gente não pensa mais nada disso. Exato. Por quê? Porque é uma coisa natural. E aí, o mais importante do hábito é isso. A gente entender o que é que eu quero que se torne natural na minha vida, porque vai contribuir com o meu objetivo, e eu fazer disso algo que eu nem pense mais. Trazer isso para uma realidade onde eu não sofra mais, né? Exatamente. Então, você estabelece a rotina conscientemente com a intenção de criar um hábito. Então, putz, eu vou para academia todo dia antes do trabalho porque eu quero que isso se torne um hábito. Para depois depois de um ano, por mais que eu não vá de manhã antes de ir para o trabalho, o hábito já se tornou ir na academia. Então, se eu não conseguir de manhã um dia, eu vou à noite. Se eu não conseguir um dia da semana, eu vou no final de semana, porque já virou uma coisa que me faz falta, né? Exatamente. Então, não é porque você fica um dia sem que aquilo ali já saiu de você completamente. Então, experimenta chegar um dia em casa, depois de ter jantado num restaurante e dormir sem escovar o dente, não significa que nunca mais você vai escovar o dente. Pelo contrário, você vai ficar mais incomodado que você não escovou o seu dente. Você vai falar, meu Deus do céu, como que eu posso dormir com esse dente sujo? Entendeu? Então, exatamente. É justamente isso. E tendo em vista que as pessoas que estavam vivendo suas vidas normais, né, no ambiente já tradicional, de escritório e fazendo tudo rotineiramente, cara, seja consciente ou não, elas construíram esses hábitos. Levou um tempo para isso se tornar natural. E aí agora a gente está no momento que, assim, puxa vida, em pouco tempo a gente pode perder esse hábito também. Da mesma forma que a gente constrói, a gente desconstrói. Sim. Né? E aí é onde, enfim, existe uma atenção que a gente precisa ter justamente para essa virada brusca que a gente teve de rotina, para que justamente a gente não saia perdendo aí, né? Sim. Que a gente não perca um investimento tão grande de tempo e de esforço que a gente teve que colocar para construir esse hábito e que agora tudo isso vá pelo ralo. E eu acho que o fato principal também é o tempo indeterminado gera muito desconforto no ser humano. Então, esse fato de não saber por quanto tempo que você vai manter essa nova rotina ou não, isso faz com que as pessoas cada dia mais posterguem o colocar tudo isso para criar um hábito novo. Porque, talvez semana que vem volte ao normal. Mas talvez seja só mais 3 dias, seja mais 2 dias. E eu acho que é importante a gente nunca esquecer o objetivo de tudo isso. Então, por que você quer remodelar essa sua meta? Para melhorar a sua produtividade, para que você não ganhe peso, para que você seja mais saudável. Independente do que for, você lembrar sempre o seu objetivo principal e não apenas o porquê que você está mudando. Porque eu acho que a gente somatiza muito o porquê mudar se é uma coisa temporária. Mas se vai demorar 15 dias só, mas 15 dias passa tão rápido, então eu não preciso fazer essa troca. Eu não preciso gastar tempo com isso. Só que muitas vezes a gente esquece que o gastar talvez 10 minutos planejando o seu dia seguinte é o que vai aumentar 50% sua produtividade, ou o seu efeito, ou chegar no seu resultado de uma maneira muito mais fácil. Com certeza, com certeza. E é o que a gente estava falando, né? Tudo é uma associação. Então, se eu associo o fato de eu ir para a academia com
a minha ida para o trabalho, a partir do momento que eu deixo de ir para o trabalho, eu consequentemente deixo de me exercitar. Porque eu tenho 2 hábitos, né, que estão associados, que é o hábito de ir para a academia com o hábito de ir para o trabalho. Essa associação de hábitos, ela tem um impacto muito, muito, muito profundo no nosso subconsciente. É por isso que agora as pessoas estão vivendo esse momento de transição, onde tá um pouco difícil, que nem eu tô vendo aqui que a Carol tá falando. Tá difícil, até para mim que já fazia home office, para você ver, porque é muito além do que só tem a associação que você teve que romper bruscamente, né, desses hábitos, tem o contexto que a gente está inserido, que é um contexto de incerteza, né? Então, assim, agora é um momento de que eu acho que trazer para nossa consciência a visão de que, cara, eu não posso colocar tudo a perder. Tudo que eu construí até agora, eu não posso deixar colocar a perder, né? Ou pode, porque assim, é uma questão opcional. Isso daqui são para as pessoas que justamente estão encontrando um desafio, mas não querem colocar tudo a perder, né? Sim. Então, se eu não quero colocar tudo a perder, eu tenho que reajustar essa rotina. Então, nada se perde, mas isso precisa ser substituído, isso precisa ser reajustado, para que aí a gente comece a fazer as conexões até neurais mesmo, para que a gente consiga, de fato, trazer as atividades para um novo ambiente. Sim. As mesmas atividades, a gente só mudou o ambiente, né? Então, que nem você falou, o tempo, a gente até estava falando disso, né, a respeito das pessoas terem naturezas diferentes, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ativa de manhã, muito mais ativa de manhã. Você é uma pessoa, por exemplo, muito mais ativa à noite. À noite. Sim. Então, assim, não é o fato de simplesmente, acorde agora que você está em casa cedo todos os dias. Não, olha para você, começa a se conhecer, porque quando você tem uma rotina também que você está fora, você tem horário, você tem obrigações, né? Você tem compromissos o tempo inteiro, deixa de ser uma questão de escolha, vira uma questão de obrigação. Agora, você está em casa, você sabe que você tem X horas de trabalho para cumprir. Agora, olhando para você, qual que é a sua natureza, né? Isso a gente, às vezes a gente está sendo a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de ter esse olhar. E eu acho que muitas vezes a gente erra no sentido de tentar colocar regras que outros fazem para colocar para nossa vida. E eu acho que esse é o maior erro que a gente pode ter, justamente por isso. Porque cada um tem sua rotina, cada um tem seu plano e cada um tem os seus objetivos. Então é muito importante que eu acho que até por estar em casa, que a gente saiba talvez mesclar tudo isso. O quanto que você realmente necessita, o quanto que você está baseando a sua vida em outras pessoas. Porque eu acho que com toda essa base as pessoas estão muito mais em rede social, as pessoas estão escutando muito mais reportagem. E eu acho que por trás de tudo isso, que sejam essas mudanças de hábitos, também introduz muito a questão do que vocês estão trazendo da vida fora para a vida de vocês. Então, respeite esse espaço. Se você é noturno, faça suas coisas mais à noite. Se você é diurno, faça mais pelo período da manhã. Porque eu acho que é o momento que a cobrança também em relação ao trabalho está um pouco menor para algumas pessoas, obviamente. Agora, é um momento que a gente consegue se entender muito melhor. Então, é um momento que, além de tudo, quando você se entende, você fideliza muito mais esses hábitos, porque você tem conhecimento do que você está fazendo. É diferente do que só impor que você tem que comer bem ou que você tem que fazer atividade física. Entendeu? Então, eu acho que tudo vai muito, que é uma coisa que eu abordo muito no consultório, vai tudo da sua cabeça. Então, o ponto é como que você está criando esses pensamentos, como que você está reprogramando a sua cabeça para tudo isso. E começa daqui, galera. O estômago tá lá embaixo. Então, assim, como que a sua cabeça tá tendo esse efeito? Deixa eu ver aqui. O Cláudio falou, eu melhorei nesse período, estou melhor na minha performance, inclusive emagreci, cheguei ao meu peso ideal. Vai depender de cada um, foco, disciplina, segredo. Exatamente, Cláudio. Exatamente isso. É importante justamente a gente ter isso em mente, porque assim, é um período que as coisas mudaram, ou seja,
abriu-se um leque de novas possibilidades. Tudo é a forma que a gente vê, né? Então, assim, eu posso olhar para isso como, ai, meu Deus, tá vendo? Agora que eu tinha estabelecido uma rotina linda, agora que estava tudo caminhando bem, acontece isso. Eu ouvi isso, não foi de uma, nem duas, nem três, foram de muitas pessoas. Putz, agora que meu projeto estava aqui para acontecer, agora que isso, agora que aquilo. Exatamente. Então, a gente pode ter esse olhar, né? Do tipo, estava tudo encaminhado, então a culpa, eu vou terceirizar a culpa. Então, a culpa é do mundo que eu fui obrigada a sair dos trilhos. Ou eu vou olhar e falar assim, beleza, às vezes é uma questão de eu estar olhando pelo ângulo errado a coisa. Porque da mesma forma que pode parecer... Oi, Jana, tudo bem? Da mesma forma que pode parecer que inúmeras portas foram fechadas, se eu tô olhando para cá. Cara, se eu olhar para cá, quantas portas não estão sendo abertas, né? Sim. E é uma questão, exatamente, eu concordo com o Cláudio no que ele disse, que é muito mais uma questão de, ele até brincou aí sem mimimi, a gente sabe, existem realidades e realidades, obviamente, e a gente tem que respeitar a realidade de cada um, né? Mas para as pessoas que unicamente sofreram a alteração do ambiente, cara, abrem-se mais portas do que se fecham, porque além de você conseguir começar a olhar no sentido de, deixa eu entender às vezes minha natureza, porque se eu tenho horário sempre, eu faço aquilo no piloto automático, aquilo não é natural meu, né? Agora, se eu tenho a possibilidade de começar a olhar para dentro e falar, putz, olha só, eu sou uma pessoa que produz mais de manhã, ou, puxa, olha só, eu sou uma pessoa que produz melhor à noite, e agora, eu já estou salvando tempo de locomoção para um trabalho, já estou salvando tempo de locomoção para uma academia, eu já estou, sabe? Então, assim, você está ganhando tempo. Isso é um presente. A gente está ganhando tempo. Agora, o que eu vou fazer com esse tempo que eu estou ganhando, isso aí vai totalmente depender de cada um de nós. Exato. Sim. Pode ser eu acho que além do limitar. E acho que além do ganho de tempo que a gente tem, eu acho que a gente está ganhando muito em questão de silêncio. Porque, gente, viver em São Paulo, então assim, a Ju tá um pouquinho mais tranquila numa cidade mais sossegada, mas eu acho que o viver em São Paulo é uma coisa que causa turbilhão na nossa cabeça, sabe? Uma hora que a gente vai ver, você tá com um nível de estresse muito alto. Eu acho que no consultório que eu acabo mais encontrando são pessoas que se julgam ansiosas, que eu sempre questiono, será mesmo que a gente está ansioso? Será mesmo que tudo isso realmente acontece? Porque muitas vezes a gente se coloca num estado de ansiedade condicionado com o ambiente que a gente vive. Então, acho que essa é justamente a hora que o ambiente que você tem como casa e é o ambiente de seu relaxamento, o ambiente que você se encontra, é muito mais fácil da gente conseguir ter esse visual do nosso cenário e indiretamente esse visual nosso. E aí, a hora que você começa uma transformação de dentro para fora, e se você mudar de rotina de novo, vai ser muito mais fácil para você conseguir se manter no eixo. Porque a mudança veio interna, não foi simplesmente uma mudança externa de ambiente. Uhum. E isso é uma oportunidade da gente, de uma certa forma, é óbvio que, assim, quando eu falo ter controle da nossa vida, né, eu não quero dizer a nível de que a gente tem o poder de controlar tudo, porque não temos. Olha a crise acontecendo. Se a gente tivesse algum poder sobre todas as coisas, o principal não estaria acontecendo, que é essa crise toda, né? Agora, o que eu acho importante é a gente saber controlar o controlável. Porque o que a gente não tem controle, já esquece, entendeu? Isso aí a gente confia, e cada um vai ter suas crenças, né? E vai conseguir apostar a sua fé da melhor maneira. Mas, assim, o que eu tenho controle é só o que está dentro de mim e, no máximo, um pouco ao meu entorno. Então, assim, por que eu vou focar na desgraça? Por que eu vou focar em coisas que estão totalmente fora das possibilidades de eu conseguir atuar e agir de alguma maneira, sendo que tem um monte de coisa que está acontecendo aqui que eu poderia estar, de fato, interferindo, né? Então, eu tenho como interferir. E o lance do tempo, que nem como a gente falou, né? Pô, a gente ganhou, abriu-se uma janela de tempo e às vezes eu não estou fazendo nada com isso. E tudo bem se eu não quiser fazer nada com isso, mas se é pelo fato de eu não querer conscientemente, é uma coisa. Se é pelo fato de eu não saber como atuar, de repente é legal a gente repensar. Sim. É legal que mesmo fora de crise, fora de tudo isso,
tempo equivale à prioridade, tá? Então, quando a gente fala, eu não tenho tempo para ir na academia, tenha claro para você que você tem sim tempo para ir na academia. Só que Sim. você não vai porque isso não é uma prioridade na sua vida. Então, a gente vai criar tempo porque é prioridade na nossa vida. E agora que se abriu algumas janelas de tempo, é legal, que nem você falou, né, Gé? Putz, agora a gente está tendo que, às vezes, sentar e começar verdadeiramente a escrever o que eu quero para minha vida, né? O que eu vou fazer para viver o melhor cenário dentro dessa nova realidade, né? Então, deixa eu escrever as coisas que eu quero, porque a partir do momento que eu tenho claro o que eu quero fazer, eu vou alocar isso em blocos de tempo. Fica mais fácil. E é justamente o que a gente estava conversando, né, Ju? Eu acho que a gente tem na cabeça tantas prioridades e tantas coisas, e no final das contas a gente acaba não destinando tempo suficiente para nada. Então, eu acho que é muito fácil a gente saber os objetivos que talvez a gente queira. Ah, eu tenho 10 objetivos. Então, meu objetivo é emagrecer, meu objetivo é, sei lá, correr uma maratona, meu objetivo é abrir uma empresa. Só que no final das contas, você cria tanta rotina para você e você cria tantos objetivos que você não faz nenhum deles. Então, eu acho que esse é o momento da gente encurtar a nossa lista. E realmente a gente conseguir colocar um check ali em 3 prioridades. Então, o que é a prioridade para você? Talvez elevar o seu espiritual, talvez ser mais saudável, talvez melhorar o seu rendimento no trabalho. É a hora de realmente você mostrar aí para o gestor, enfim, para que você está ali, para ganhar um aumento posteriormente. Então, assim, é hora da gente se centrar talvez em 1 ou 2 metas e diminuir esse leque. Porque eu acho que a janela de oportunidade em relação ao tempo aumentou. Mas eu acho que quando a gente diminui esse leque de objetivos, a gente consegue alcançá-los muito mais fácil. Quando, na verdade, a gente pensa, eu tenho mais tempo. Se eu tenho mais tempo, eu vou fazer mais coisa. Não, na verdade, você pode ter mais tempo e você pode focar em fazer menos coisas, só que a quantidade de coisas que você vai fazer, elas vão ser muito mais efetivas e elas vão te dar um resultado muito mais positivo do que você fazer várias outras coisas. Então, eu acho que a gente saber o que pontuar nesse momento, sabe? O que a gente colocar realmente no nosso coração, o que a gente quer realmente para a nossa vida. E eu acho que não só nem do nutricional, mas eu acho que a gente pode pensar como um todo. Então, se a gente teve essa pausa, que a gente aproveite para reestruturar mesmo. Aquilo que a gente pensa como ser humano, como tudo, sabe? Eu acho que eu sempre falo muito isso e eu sou super a favor de que quando a gente muda o ser humano, a gente muda a esposa, a gente muda a empresária, a gente muda a filha, a gente muda tudo. Então, que foco que vocês estão colocando para a vida? E aí, isso entra na atividade física que você vai fazer, isso entra na escolha que você vai ter alimentar. E eu acho importante a gente frisar, principalmente aí da minha parte, que é o nutricional, não colocar os hábitos como regras. Então, gente, esses dias eu tô em casa, eu tô fazendo 3 refeições ao dia, 4 no máximo. Então, assim, tô respeitando muito minha questão de fome. Será mesmo que você precisa parar 5, 6, 7 vezes por dia? Às vezes não, às vezes meu corpo tá pedindo que eu faça 3 refeições e tá tudo bem. Então, é importante que a gente coloque que os rótulos não é o que fazem com que tudo está bem. O que faz com que tudo está bem é você entender a resposta do seu corpo, só isso, entendeu? Então, atividade física, faço porque eu piro se eu não faço. Mas se você é uma pessoa que não sente falta, cara, vai ler um livro, entendeu? O hábito é muito diferente de regra, gente, diferencie isso. A regra impositiva da sociedade não serve pra gente. O que serve pra gente é o que faz a gente mais feliz, é o que faz a gente mais completo, é o que faz a gente mais humano, sabe? Com certeza, com certeza. E quando você, que nem as pessoas que têm como hábito, né, praticar uma atividade física, ou tem como hábito se alimentar de uma maneira, no geral, saudável. Quando a gente fala saudável aqui, é uma pessoa que não vive de McDonald's, café da manhã, almoço e janta, né? Mas uma pessoa que tem uma alimentação balanceada, normal, né? Normal. Então, quando você... se você é uma pessoa que no seu dia a dia você vive dessa forma, sob esses preceitos, né, de comer bem, de praticar uma atividade X vezes por semana e tal, cara, você já, como é que fala? Você já é beneficiado
naturalmente por possuir esses hábitos, né? Então, uma boa alimentação traz clareza, traz, enfim, funcionalidades para o corpo e tudo mais. O que aumenta produtividade, criatividade, Sim. uma série de coisas. Existem benefícios enormes, né? E isso aí é falando de ciência, a gente não precisa nem trazer no detalhe isso, todo mundo já sabe qual é cientificamente que é comprovado que uma boa alimentação e atividade física contribui para o nosso dia a dia. Sim. Então aqui o desafio está justamente assim, quem já vive dessa maneira e a partir de, sei lá, de uma semana para cá, de um mês para cá, se viu se perdendo, né, dentro desses hábitos, isso, num período de tempo curto, até a gente não vê tanta diferença. Mas, num período longo de tempo, a gente pode começar realmente a ter perdas aí. E é importante a gente olhar para isso agora, que é onde... o que eu sempre digo, olhando no espelho para mim mesma e para todas as pessoas, é isso. Cara, não espera amanhã, porque amanhã a gente não sabe. Amanhã pode não estar. A gente tem Sim. hoje para viver. Então, assim, hoje, o que me faz bem? Hoje, o que contribui com a pessoa que eu quero ser? Hoje, o que eu posso fazer hoje? Né? Então, assim, se você é uma pessoa que já vive essa rotina e isso te faz bem, isso contribui com a tua saúde mental, com a tua saúde espiritual, sabe? Sim. Não deixa de fazer, porque o ambiente foi alterado, né? Reinvente-se, porque é importante que a gente saiba se reinventar em tempos não só em tempos de crise, mas em tempos, quando eu falo crise, quantas crises a gente não vive dentro da gente? O mundo fora tá tudo bem, não tem corona acontecendo, não tem nada. Mas quantas crises a gente não cria dentro de nós, né? E a gente Exatamente. Ao longo... Então, a gente fala, eu tenho 30 e poucos anos, nunca passei por uma crise. Eu não passei por uma crise externa. Agora, interna, a gente passa por crises o tempo inteiro. Então, Sim. como é que eu vou fazer com que... Como que eu vou criar um ambiente também que vai ser mais positivo no sentido de... ele vai estar mais preparado para atender as minhas necessidades quando... ou seja, dentro de mim, ou quando o mundo der uma chacoalhada, né? No que eu vou conseguir me agarrar fielmente para manter a minha sanidade quando as coisas estiverem literalmente unstable, né? Tipo, não estiverem... Estabilizadas. Simples, estabilizadas. Então, o lance dos hábitos, ele vem justamente para isso. Se a gente já tem o hábito, é mais fácil a gente adequar o ambiente do que a gente perder o hábito. Então, existem, enfim, inúmeras maneiras da gente, falando mais na questão prática, existem inúmeras maneiras da gente não perder esses hábitos e a gente trazer isso para a rotina. Então, uma forma é o que você falou. Eu já pego todos os hábitos que eu já tenho e eu simplesmente vou associar eles com situações e ambientes diferentes. Sim. Então, se eu sou uma pessoa que eu treinava antes de ir para o trabalho, eu vou estipular um horário para eu treinar em casa. Porque nem as academias estão funcionando. Aí no Brasil estão funcionando academias? Não, também, né? Tá tudo fechado. Exato. Então, assim, não é nem que você não está trabalhando e vai continuar indo para academia. Você não está trabalhando e você não vai na academia. Então, a janela de tempo que se abriu aí, entre você ir para academia e o tempo que você vai ficar dentro da academia, o que é que você pode trazer de novo, né? Qual que é a forma que você vai reinventar isso? Você vai treinar na sua casa? E onde vai ser que você vai treinar? Você vai treinar na sala? Sim. Você vai treinar na sacada? Essas coisas pode parecer muito superficial, mas é super importante que a gente pontue tudo isso. Por quê? Porque da mesma forma que a gente estipulou a princípio aquela rotina, se a gente não estipular uma nova agora, a gente simplesmente vai deixar aí pelo ralo todo o esforço, Sim. toda a energia que a gente colocou em desenvolver aquela primeira rotina. E é automático, né? Porque passa a ser uma cadeia, se a gente for parar para pensar. Porque quando você deixa de ir para academia, tem vários artigos científicos que indicam isso pra gente. O fato de você não estar ativo já faz com que você selecione alimentos não saudáveis. Então, entra muito naquele looping que a gente sempre vive. Eu já não treinei mesmo? O que tem eu comer um chocolate? Eu já não fiz isso, não tomei água direito? O que tem eu comer um Big Mac? Então, eu acho que é essa cadeia que a gente consegue romper.
Porque se você for pensar, o fato de você não treinar, para muitos pacientes, faz com que eles ingiram menos água. O fato da gente ingerir menos água faz com que, naturalmente, a gente aumente cortisol e aumente estresse e outras coisas. Com isso, faz com que você não tenha uma qualidade de sono boa e, automaticamente, no dia seguinte, você vai querer comer mais besteira, porque a liberação hormonal é diferente. Então, assim, muitas vezes a gente não pensa no nosso global, né? Agora, se você pensar, né, no ser humano como um todo, você vai entender que o fato de não tomar água te gera 1000 reações erradas. Porque, gente, 70% do nosso corpo é feito de água. Então, se você não tomou água, 70% ele já não tem uma função 100%. Então, é isso que a gente precisa entender e colocar aí de regras mesmo, sabe? Para que isso vire o hábito, independente de onde a gente esteja. Eu gosto sempre de vincular muito uma coisa na outra. Então, exemplo, para tomar mais água. Todas as vezes que você levantar para fazer xixi, já saia do banheiro e já toma um copo de água. Eu acho que quando a gente introduz realmente na nossa rotina, o hábito ele fica mais fácil dele ser cumprido. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Não tem como a gente criar um hábito se você não facilitar isso dentro da rotina que você já tem hoje. Então, gente, vocês não vão mudar do dia para a noite, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa preguiçosa e amanhã eu vou começar a treinar. Então, assim, coloque num horário que você precisa de relaxamento, que vai ser o horário que sua mente está preparada para aquilo. Então, respeite tudo isso, porque muitas vezes o nosso corpo não quer que isso aconteça. E se não quer que aconteça, que forma que eu tenho para modificar tudo isso? Então, assim, a gente pode ser, sim, esse agente facilitador de como fazer com que a nossa rotina ela se torne um hábito e, junto, as duas coisas passem a andar um pouquinho melhor. Então, eu falo sempre link com coisas que te tragam prazer, sabe? Então, sei lá, você não é acostumado a comer brócolis. Para você criar o hábito de comer o brócolis, coloca o brócolis junto com o hambúrguer, que é uma coisa que você gosta muito. Então, vai ser muito mais fácil do seu cérebro entender tudo isso, ele vai estar muito mais receptivo a essas mudanças do que simplesmente você sentar em frente a um prato de brócolis, sendo que você não suporta olhar para verde. Então, a gente pode, sim, fazer essas alterações. E eu acho que muitas vezes o ser humano a gente vai pelo caminho mais difícil, entendeu? É o natural, não, mas eu preciso, eu quero fazer isso. E aí a gente esquece tudo que é mais fácil, a gente esquece que forma fazer e quer porque quer. E aí não vai acontecer, entendeu? Porque a gente tá aqui, fechado. O negócio acontece quando a gente se abre para essa imensidão de possibilidades. Com certeza. E hoje o que você falou a respeito de uma coisa vai desencadeando a outra, né? Então, eu fiquei uma semana sem treinar, eu já penso, puxa vida, já que eu não treinei mesmo, então eu vou comer essa besteirinha aqui. E aí, já não tô comendo, não tô indo na academia, pra que eu vou tomar tanta quantidade de água, blá, 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 blá. E aí a gente começa de novo, a gente cria um círculo que a gente chama, né, nesse mundo do desenvolvimento humano, que é o círculo vicioso. Todos nós temos, de alguma forma, círculos viciosos em diferentes áreas da nossa vida, né? E aí o desafio, nesse momento, porque tem gente que já vive esse círculo vicioso muito antes de, a nível falando, eu tô trazendo aqui bem pra questão nutricional mesmo, assim, atividade física, bem-estar, né? Na questão nossa de bem-estar, de comida, de treinos e tudo mais. Então, assim, tem gente que já vive nesse círculo vicioso, como eu já vivi, como você já viveu, como às vezes a gente tem recaídas e entra de novo nele, né? Sim. Que é esse círculo vicioso. E aí, agora que tá um momento muito propício para que as pessoas caiam nesse círculo vicioso de novo, depois de já terem, puxa vida, tendo investido tanto tempo e energia em construir hábitos, né? E ter saído disso, tá fácil cair. Então, o desafio aqui e o intuito dessa nossa live é para que justamente a gente tome consciência de que é possível a gente criar um círculo, sim, só que a gente pode criar um círculo virtuoso ao invés de um círculo vicioso, né? Sim. Porque a diferença entre eles, basicamente, o círculo vicioso, eu simplesmente vou giving up, eu vou desistindo. Então, assim, porque eu já não fiz isso, então eu não vou fazer isso. Então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Porque aí eu não fiz aquilo, daí eu não vou fazer isso. E aí eu começo. Esse é o círculo vicioso, né?
E aí, o círculo virtuoso, ele vem a partir de um esforço maior e de uma elevação um pouco da nossa consciência, que é, eu vou trazer elementos, né, e conscientemente, então assim, cara, eu tô em casa agora. Se eu não for disciplinado para manter essa minha rotina de treino, né, e de boa alimentação, eu é que vou me ferrar lá na frente, né? Sim. Seja porque a rotina às vezes vai voltar do trabalho, no escritório, mas eu vou estar motivado para voltar para academia? Eu vou estar motivado o suficiente para me alimentar bem? Ou eu já vou ter me rendido no meu círculo vicioso, né? Então, o círculo virtuoso, ele parte de uma consciência. E a consciência é, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, eu estou planejando, eu sou dono da minha vida, eu sou o criador, então eu vou estipular o que eu vou fazer. E aí, por que eu estou tomando uma atitude, cara, de acordar e treinar, que seja? Vou acordar e vou, primeira coisa do dia, vou treinar, vou liberar ali uma endorfina. Quando a gente fala em treinar, a gente tem que pensar todas as coisas que estão envolvidas. Cara, tem hormônios sendo produzidos no nosso corpo. Total, né? Sim. Exato. Então, assim, se eu tô ali e eu comecei a produzir endorfina treinando, o hormônio do treino é a endorfina, né? Olha, Sim. eu já toda... então é endorfina. Aí eu tô ali gerando, criando endorfina tal pro meu corpo e tudo mais. Isso, consequentemente, vai fazer com que eu queira tomar mais água, porque meu corpo vai estar numa química ali que vai pedir coisas boas, que vai fazer, consequentemente, que eu queira me alimentar bem, porque eu vou querer ter resultado daquele treino. Então, eu começo a criar um círculo virtuoso, né? Então, não precisa ser ruim. Esse período em casa, ele não precisa ser ruim. E é natural a gente pensar, não sei como é aí na sua parte de acompanhamento, Ju, mas eu acho que é natural o ser humano pensar e a gente até achar que a gente é meio maluco de falar, meu corpo tá falando, meu corpo tá pedindo. E, gente, na verdade, o corpo pede, sabe? Então, eu acho que é isso. Então, quem é meu paciente sabe que, cara, eu sou a pessoa que mega abraço todo mundo, eu cumprimento todo mundo com um beijo. Então, isso libera também algumas alterações hormonais da gente. Então, a gente libera mais ocitocina através do abraço. E ficar confinado e não poder abraçar, talvez eu tô suprindo esse hormônio com o correr, entendeu? Com o treinar em casa. Então, porque o corpo, ele sente falta disso. O corpo, ele precisa, sabe? Muitas vezes a gente não consegue entender o que o nosso corpo tá pedindo. E eu acho que é muito bacana a gente conseguir até abordar dessa parte nutricional, que são as diferenças entre o que realmente o seu corpo pede e o que você tá pedindo. Porque muitas vezes a gente está trabalhando e aí você se auto-premia com um chocolate. Tipo, meu corpo está pedindo um chocolate. Tô cansada, vou levantar e vou comer um chocolate. Porque você julga que você trabalhou tanto que você tem direito de comer um chocolate. Ou o corona mexeu tanto com a sua cabeça que você tem direito de comer um hambúrguer. E são essas diferenças. O que será que realmente o nosso corpo pede? Então, eu sempre costumo falar muito para os pacientes, gente, entenda essas diferenças entre fome e vontade de comer. Normalmente, a fome é aquela sensação que parece que o nosso estômago vai colar com as costas. A gente não tem algo muito específico. Você senta à mesa, você vai comer o que está disponível. Você vai comer o arroz, o feijão, os legumes, enfim. Agora, quando a gente tem a vontade, que é a nossa cabeça pedindo e não realmente o nosso corpo, entra naqueles fatores que a gente se dá o chocolatinho. Então, você já levanta do que você está fazendo com algo específico. Então, eu fiz pudim. Tô com fome, eu vou comer o pudim. Gente, vamos combinar, pudim mata a fome de quem? Você entendeu? Então, assim, um chocolatinho mata a fome de quem? Não mata a fome. Então, se a gente for pensar, é comida mesmo que tem essa relação com a fome. Então, eu acho que é importante a gente colocar aqui, justamente para ter esses hábitos de pensar antes. A gente sempre pensa muito depois. Então, a gente vai pensar depois quando a gente já conseguiu comer o suficiente que você fala, comi demais, tô satisfeito. Mas se a gente pensasse isso antes, provavelmente você conseguiria ter um entendimento do que você precisa comer. E você não ultrapassaria esses limites, entendeu? Que o corpo tá pedindo. Com certeza. E isso vem, Gé, isso que você está falando é exatamente o que a gente estava falando antes. Isso vem da consciência.
Se você não Sim, está consciente, e de novo, imagina se você está consciente, você busca um profissional para te orientar. Porque a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Então, por sim, exemplo, eu não sei quais os alimentos que são bons para o meu momento e tudo mais. Então, eu busco você, por exemplo, que é o caso. Então, você é minha nutricionista. Aí eu tenho um plano que eu vou seguir. Eu tenho uma noção, eu já saí de cega que eu estava antes, para o que é sim, bom para mim, o que não é, para o que vai contribuir ou não para os meus objetivos, eu já tenho um plano. E aí, a partir desse plano, eu começo, obviamente, eu tenho que trabalhar inúmeras coisas no meu mindset, porque se sim, a gente não tiver um diálogo muito positivo, não adianta nada a gente ter um plano, né? Eu posso ter o plano alimentar sim, perfeito do mundo, mas se na minha cabeça eu mereço ficar comendo chocolate a cada meia hora de trabalho, porque isso é uma recompensa, dificilmente eu vou conseguir obter um sim, resultado positivo daquele plano nutricional, né? Então, isso está muito mais relacionado a como a gente enxerga, né, tudo isso, do que, de fato, eu ter o plano. Então, são duas coisas que trabalham muito em conjunto, né? O plano prático e um mindset positivo para alcançar sim. aquele objetivo. Mas, enfim, eu acho que se a gente for entrar nisso, ó, a gente tem mais 7 minutos só de live. Passou muito rápido, meu Deus. Mas é possível a gente, sim, transformar, né, essa rotina que agora está um pouco desbalanceada e está um Sim, pouco diferente, né? E eu acho que a principal mensagem aqui seja a pessoa no comando de prepare o seu ambiente, né? Prepare o seu ambiente a modo que o que você vai poder usufruir dele vai caminhar junto com você, né? No seu objetivo. Então, assim, se você tem um objetivo que seja de perda de peso ou de saúde, né? Enfim, ou de saúde mental sim, até, você sabe que se você tiver um armário cheio de doce, esse não é um ambiente propício, esse não é um ambiente que vai te ajudar. Então, parta do princípio de, antes de eu ser a pessoa disciplinada para falar não para um doce, ou, né, sim, realmente ter essa força de vontade que a gente pode desenvolver, mas aí requer um pouco mais de esforço e disciplina, deixa eu preparar o meu ambiente. Porque se eu não tenho um doce para pegar no armário, aquilo ali já é resultado de uma ação minha. Porque sim. eu preparei aquele ambiente para estar propício, E até o né? Para preparar a estar vida, né, Ju? condizente com o que eu quero. Para Sim, a vida, porque. exato. E eu acho que é importante também que a gente prepare a nossa vida. Então, acho que antes até do É? nosso ambiente, a gente coloque aí essas metas próprias. Então, assim, acho que a partir do momento que você prepara a sua vida, você prepara a sua cabeça e naturalmente essas atitudes elas vão vir junto. E aí você vai conseguir ter essa mentalidade de escolha, essa mentalidade consciente mesmo, porque normalmente a gente age muito no impulso. A gente não deixa com que consciência, subconsciente, que tudo interfira na nossa vida. Então, acho que é os pontos mesmo principais é que vocês saibam o que vocês querem. Porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe para onde a gente tem que ir, o que a gente precisa fazer e de que forma fazer. Então, acho que até mais sua parte do que minha, e eu acho que essa é o bacana da gente conseguir trocar, é o como chegar lá. Então, o como chegar lá tem vários processos, que é o entender o que Uhum. você quer, que é o passo a passo do que você vai fazer, as mudanças que você precisa ter. Então, entra muito no planejamento, né? Eu acho que a gente saiu total do planejamento, mas a gente consegue se reinventar em qualquer circunstância da vida. Então, seja em casa Exatamente. ou seja no ambiente de trabalho, quais são suas metas? Porque provavelmente não mudou, gente. A nossa meta não muda em 5, 7 ou 10 dias de confinamento, de Não. isolamento, de nada. Entendeu? Nossas metas é a mesma. A única coisa que mudou talvez é o nosso ambiente. Então é o como você está O vendo desafio é isso. ajustar o ambiente. É ajustar para o Exato. ambiente. Justamente Muito bom. isso. Ju, você vai contar a Bom, a gente novidade ou eu tem. conto? Ó, nós temos 5 minutos só antes de contar a novidade. Deixa eu ver aqui, porque parece que a gente tem uma pergunta aqui embaixo. Ixi, pode fazer. A pergunta era se podia fazer pergunta. Podia. E pode, só que agora a gente está com pouquíssimo tempo. Será que ele está ainda, Gabriel? Não sei, vamos ver se ele aparece aí, se ele pergunta. Mas enquanto ele não pergunta,
A gente fala tanto que a gente nem se atenta que o povo tá falando. Exatamente, você viu só? Mas vai, vamos lá. Vamos lá que a gente tem 4 minutos agora, Jéssica. Você tem que contar os 4 minutos para contar a nossa novidade. Então, gente, na verdade, o que a gente pensou, eu acho que o intuito dessa live foi justamente a gente ajudar a todos nesse momento em que tá difícil para todo mundo. Eu acho que para mim tá difícil porque eu tô sem atender, o volume de atendimento cai bastante. Para muitas pessoas que também são autônomas, elas estão com salário reduzido. Eu acho que tá todo mundo muito com aflição, com medo, se vai pegar, se não vai pegar, de como vai ser a vida. Então a gente pensou em fazer essa live justamente para conseguir ajudar vocês aí um pouquinho da parte nutricional, da parte de mente, da forma que vocês podem lidar com tudo isso. E a forma que a gente pensou em presentear vocês foi colocar aqui no Instagram. Amanhã nós vamos deixar uma fotinha oficial minha e da Ju, que a gente é amiga aí de uma longa data. E vocês podem comentar quantas vezes vocês quiserem. E você, seu amigo, vai ganhar uma consulta nutricional online e uma consulta com a Ju também. Então, acho que esse momento online facilitou para que a gente consiga se conectar e fazer um trabalho juntas. E vocês vão acabar sendo os mais beneficiados aí de tudo isso. Com certeza. Então, só para resumir, basicamente o que a gente vai fazer é um sorteio, né? Onde a gente vai, que nem a já falou, vamos colocar uma foto e vão ter todas as instruções certinhas para vocês participarem, né, desse sorteio. E o que a gente quer é justamente, enfim, da maneira que cabe hoje dentro das nossas possibilidades e dos nossos horários e tudo mais, é uma maneira de contribuir, né, com vocês. Então, para quem, obviamente, está vivendo esse momento desafiador de alteração de rotina e tudo mais, e seja para quem já tinha essa rotina de plano alimentar e plano de atividade física e tudo mais, e está sentindo essa mudança brusca e está sentindo dificuldade, tanto quanto para pessoas que, poxa vida, viram de fato se abrir uma porta aí para... Eu não tinha nenhum tipo de expectativa ainda, mas agora pode ser que seja um bom momento para eu começar. Então, o que a gente quer unir aqui, essas duas coisas que são tão importantes, que é a parte médica da coisa, né? Que no caso a Jéssica vai trazer daí, enfim, toda essa questão alimentar, um plano alimentar e tudo mais. E eu traria mais essa questão da gente conseguir unir, porque, que nem a gente falou, né? Não adianta você ter o plano alimentar e não saber construir esses hábitos, né? E não saber ter o mindset correto para implementar isso na sua vida, né? Então, o que a gente vai fazer, a gente vai sortear 2 consultas, né? Uma da Gé, uma minha, e para 2 pessoas, que no caso vai ser você e o amigo que você vai marcar. Então, o intuito também da gente fazer isso é para que vocês tenham uma pessoa, um parceiro aí que vai estar vivendo essa mesma jornada, né? Porque vocês vão se incentivar, vocês vão se motivar. E isso a gente sabe que, cara, em qualquer âmbito, seja âmbito de trabalho, seja âmbito de parte física, relacionamento, a gente ter alguém parceiro ali do nosso lado faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Caminhando com a gente. Já falta menos de 1 minuto. Então, gente, bora. Vou postar essa foto daqui a pouco. E aí vocês já ficam livres para ir lá, taga o seu amigo e vamos aproveitar esse tempo aí que a gente tem da melhor maneira. Lembrando que, gente, a foto oficial vai ficar no perfil da Ju, tá? Não vai ser no perfil da Nutri. Então, só para vocês saberem, comentem no perfil da Juju, certo? Obrigada a todos, gente, saudades que eu não vejo. Muito, obrigada a todo mundo e a gente vai se falando, a gente marca uma nova em breve. Sim, beijinho, Juju, obrigada, amiga. Obrigada obrigada a todo mundo que tá aqui. Tchau, tchau, gente. Beijo, gente, vejo vocês no consultório online, hein, galera? Até mais, beijos. Beijo.